Próxima parada. Fora da Canaleta, podcast da esquerda paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes companheiros do Fora da Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano. Saudações, camaradas da esquerda paranaense, brasileira e mundial. E hoje, camaradas, a gente está aqui para conversar sobre um autor que a gente acha que ele é muito subestimado, é muito relevante. A gente não tem o costume de fazer esses episódios sobre autores, né? A gente costuma falar sobre coisas, sobre ideias, mas essa é uma pessoa extremamente importante porque ele talvez seja um dos primeiros pilares do marxismo latino-americano, né? A primeira pessoa que talvez vai olhar para o comunismo, para o socialismo da América Latina e vai dizer: isso não é uma teoria heterodoxa, isso não é algo fora do marxismo, isso é um marxismo, mas é um marxismo diferente, é um marxismo nosso, porque a realidade, o materialismo histórico-dialético, ele não pode dar uma resposta padrão, simples para todas as realidades, e nós temos uma realidade muito específica, que é uma realidade nossa. Então, ele faz, talvez a primeira pessoa a fazer essa divisão, né, de um socialismo para a América Latina, né, da América Latina para a América Latina, pela América Latina. Então, por isso a gente tem tanto referencial no Mariátegui, né? A gente queria muito conversar sobre o Mariátegui já faz tempo. Eu e o Gustavo viemos trocando ideia sobre ele. Puxamos esse episódio então exatamente para debater um pouco sobre a vida dele, sobre as ideias dele, sobre a noção de um socialismo indo-americano, uma noção de um socialismo como criação heróica, né? Além desse diferencial muito forte, né, eu acho que o Mariátegui em si é um sujeito curioso de se analisar, né? Primeiro, ele é peruano, né? Então fora do eixo, mesmo dentro da América Latina, ainda fora de um eixo central da América Latina, né? Então a gente não está falando de um brasileiro, a gente está falando de um argentino, né? Que geralmente são os países centrais ali do eixo. O Chile também teve um momento de marxismo muito acentuado, com Allende. Então ele é um peruano, filho de um espanhol com uma nativa, né, do Peru, e aí já começa, inclusive, acho que parte dessa característica tão específica do Mariátegui, dessa identidade do Mariátegui, né, ele então mestiço, abandonado pelo pai, que era um alto funcionário público do estado no Peru, e ele tem algumas características bem específicas. A primeira é, ele é muito diferente daquele padrão de homem revolucionário, acadêmico, grande filósofo, de que uma parte de verdade um pouco também é construído, né? Ele é um homem que nem terminou o ensino médio, né? Ele então teve uma infância muito difícil, né? Depois do abandono do seu pai, a mãe dele dava o jeito de criar ele e o irmão, e ele muito cedo teve um problema, uma infecção na perna, que fez com que ele não conseguisse andar, tivesse muita dificuldade de locomoção, e inclusive ele viveu uns 2 anos com o risco da perna ter que ser amputada. Ele tinha cuidados médicos frequentes, né, para ver se aquela infecção chegava no nível de ter que amputar ou não. Então ele foi impedido de incluir, inclusive, o ensino regular. Quando ele foi tratado, né, com isso, a perna dele melhorou. Ele já tinha aí seus 13, 14 anos e, como qualquer pessoa de 12, 13, 14 anos naquela idade que era pobre, já começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar na edição de um jornal regional no Peru. Ele encontrou uma certa facilidade, né, com o processo editorial, leitura. Ele era uma pessoa que gostava muito de ler, mesmo não tendo tido acesso a uma educação formal. E ele acabou rapidamente virando um dos chefes de edição, né, uma pessoa bem importante dentro desse mundo editorial peruano. E era um momento de muito ascenso, principalmente da burguesia peruana, né? Com vários autores e vários militantes da causa liberal burguesa dentro do Peru. E aí eu acho que esse é o outro ponto característico que vale a pena mencionar quando a gente está falando da vida do Mariátegui. É muito comum a gente ver, principalmente nessa época, né? O Mariátegui nasceu no final de 1894, se não me engano ele nasceu, e ele vai começar a escrever seus textos em 1920, 1919, por aí. É muito comum a gente ver 2 tipos de processo meio padrão, né, dentro da análise socialista. Um é o modelo europeu, então, já com o capitalismo desenvolvido, a galera começando a defender o socialismo, ou no caso do modelo mais parecido com o russo e o chinês, que era modelos econômicos muito atrasados, né, semi-feudais, ainda monárquicos, com uma classe trabalhadora entendendo que a burguesia não vai fazer a sua revolução, entendendo que a classe trabalhadora tem que tomar as rédeas desse processo. E o Mariátegui vive no Peru ali um processo que acontecia em vários lugares da América Latina, que era existir uma burguesia liberal, querendo fazer a revolução liberal, e desenvolvendo as forças capitalistas e tal, ao mesmo tempo que tinha uma classe trabalhadora começando a se organizar sindicalmente, disputando não só com as forças ainda do regime monárquico, mas também entre si. Então, acho que é um processo meio crítico também por isso. Eu queria fazer um comentário meio
meio besta, meio aleatório. Mas já percebeu como raios a vida do Mariátegui é parecida com a vida do Gramsci? E é engraçado, porque É um paralelo muito feito. o Mariátegui leu o Gramsci, né? Muitas ideias dele são inspiradas no Gramsci. Ambos são jornalistas. Você falou, né? Ele tinha mais ou menos uns 25, 26 anos quando começou a escrever. É mais ou menos a idade do Gramsci também, quando começa a se aventurar e criar os primeiros jornais da juventude socialista italiana. Tem diversos paralelos, assim. Enfim, não tem nenhum objetivo esse comentário. É só o fun fact aí, que eles são muito parecidos mesmo. Isso, inclusive, é legal você falar porque é um paralelo muito feito, principalmente porque ambos são, apesar de Mariátegui não receber tanto esse crédito, dois dos fundadores do que a gente chama hoje em dia de marxismo humanista, né? E eles estavam em posições muito parecidas, inclusive a nível político, né? Eles foram meio contemporâneos ali na Terceira Internacional, tanto o Gramsci quanto o Mariátegui. Eles tinham uma posição de estarem em partidos comunistas filiados à Terceira Internacional, tinham passado por todo o processo já de expurgos, né? Os primeiros textos do Mariátegui ainda foi antes, mas a atuação política dele internacional foi mais ou menos nessa época. Já depois dos processos de expurgos, né, do stalinismo, na Terceira Internacional, Trotsky já estava exilado, todo esse processo, e ambos a gente tem documentos mais internos do partido deles pistolando, né, deles reclamando de Stalin, das políticas stalinistas, mais votos favoráveis deles na Terceira Internacional para as políticas de Burkhardt, exatamente porque já estava rolando a perseguição, e se eles não fizessem isso, eles provavelmente seriam expulsos, se não mortos, perseguidos, e ter todas as suas famílias mortas e terminadas, como a de outros trotskistas, né, e de marxistas independentes. Então até essa trajetória dentro da Terceira Internacional dos dois é muito parecida, né. E que chegou a ser no final, né? É importante lembrar que o Karin foi expulso do partido acusado de trotskismo e o Gramsci, antes da morte, foi acusado de trotskismo também. E eu acho que isso que a gente está falando, Ju, eu até achei legal de a gente comentar, porque eu acho que dá mais um elemento de toda essa contradição que estava envolvida no que é a obra do Mariátegui, a vida do Mariátegui e todo o movimento marxista latino-americano, né? Esse grupo de marxistas que comumente são chamados de marxistas independentes, né? Que era uma galera que não era aliado à galera do Trotsky, né? Que era mais defensora da devolução permanente, de alguns outros textos da galera do Trotsky na União Soviética no período de transição, mas de que também eram marxistas que tinham teorias muito diferentes. Inclusive, se for pensar na raiz de método de análise, eu acho que é até mais diferente ainda do que o Trotsky propunha, né? Porque pegavam na raiz do que era aquele pensamento marxista, mecanicista, estruturalista da Terceira Internacional, né? Então, acho que agora a gente vai começar a falar um pouco mais da obra do Mariátegui, né? E do que ele estava defendendo, do que ele estava propondo. Fica bem nítido isso, do quanto o que o Mariátegui está propondo é radicalmente oposto ao que a Terceira Internacional estava propondo, do que o Burkhardt estava propondo, e era muito mais próxima do marxianismo mesmo, né? Pegar as origens do pensamento marxista, de toda a discussão do materialismo, da discussão do que move um ser revolucionário, né? A questão da consciência de classe, e transportando isso para uma realidade americana e também para uma realidade mais atual, né? Querendo ou não, já tinha passado aí umas boas décadas de Marx. E acho importante a gente contextualizar e fazer essa noção para a gente compreender o que estava sendo o processo que todo o marxismo vinha passando nesse momento, né? Porque nós tínhamos aquela noção propagada principalmente pela Segunda Internacional, né? De um marxismo mais oficial na época, né? Especialmente antes da Revolução Russa, de que uma revolução socialista e o comunismo só poderiam ser alcançados em uma nação desenvolvida, né? Então muito se falava das possibilidades socialistas na Alemanha, na Nova Zelândia, na Inglaterra, e se considerava que a Rússia, a Itália, a América Latina eram um país de segunda ordem, o socialismo ia chegar lá depois, né? O socialismo provavelmente ia ser uma intervenção externa nesses lugares, né? Isso que se defendíamos, né? A grande quebra dos marxistas russos, né? O Lenin, o Trotsky, o próprio Stalin, o Karin, toda essa galera, é falar, não, a gente pode fazer socialismo aqui sim, e uma nação subdesenvolvida pode passar por esse processo. A inexistência de uma classe trabalhadora que seja maioria social, e aqui eu falo maioria numérica mesmo, não impede uma revolução socialista. Claro, daí cada um desses muitos autores vão ter diferenças, né? Vão falar sobre a perspectiva do campesinato dentro da revolução, sobre se essa revolução socialista ela já almeja uma transição para uma sociedade comunista ou se ela ainda vai ter um momento de desenvolvimento econômico, né, que é um dos grandes dilemas entre os trotskistas e os stalinistas, etc. e tal. Mas o ponto é, no segundo momento, que emerge a Comintern, emerge a Terceira Internacional, os sociais-democratas, então, mantém aquela leitura tradicional do marxismo, e você surge uma segunda leitura, que é a leitura dos comunistas, que fala da possibilidade de fazer uma revolução imediata, mas que essa revolução será uma revolução etapista, né? Uma revolução que primeiro implica no desenvolvimento econômico, que depois vai implicar numa transição de outras escalas. Então, por isso mesmo, ela depende em algum
grau de uma burguesia nacional, especialmente em países subdesenvolvidos, né? E tem todas essas diversas leituras que vão se somando, né? E aqui na América Latina, como é que essa leitura geralmente chega? Ela chega sempre como quase como uma correia de transmissão, né? Das ideias que perpassam lá na Terceira Internacional, que vão ter imensos impactos na nossa política aqui, né? Você pega, por exemplo, a política do PCB. Num primeiro momento, nessa lógica de fazer uma revolução etapista junto com a burguesia nacional, eles estão falando em buscar setores não revolucionários e tal. Quando muda a configuração na Europa, com a ascensão do nazismo, e a tese do social-fascismo ganha força, né? Aquela ideia de que nós tínhamos que expurgar as linhas revolucionárias de outros grupos de esquerda, nós tínhamos que expurgar dos reformistas, a gente não podia fazer uma aliança com o SPD na Alemanha. O que acontece no Brasil? Acontece que o PCB se afasta do Prestes. É muito louco você pensar esse paralelo, né? Mas o que acontece? A leitura do PCB eles pegam essa leitura da Comintern e falam que eles estavam buscando uma aproximação com o Prestes até então, e quando muda essa chave, eles se afastam completamente do Prestes e se recusam a fazer uma aliança eleitoral com ele para a eleição de 30. Então veja aqui que momento. Todo o golpe de Getúlio Vargas podia ter tido toda uma dinâmica diferente se o PCB tivesse uma leitura mais própria, né? Uma leitura não tão vassala mesmo da Comintern, né? E o que eu acho que diferencia o Mariátegui é o Mariátegui bater o pé e falar: não, vocês não fazem a mínima ideia de como funciona a nossa realidade. Nossa realidade aqui é completamente diferente da realidade europeia, assim como a realidade chinesa é completamente diferente, assim como a realidade estadunidense é completamente diferente, cada uma das realidades é diferente. Eu acho que talvez o que faz a gente gostar tanto dele, a gente faz muito essa crítica aqui no podcast, né, a esse marxismo ortodoxo, que é um marxismo falso, né, não é nem marxismo nem ortodoxo. O Mariátegui é o primeiro cara que talvez a ser contra o marxismo ortodoxo na América Latina. É o primeiro cara a falar: olha, vocês não estão entendendo assim como funciona a realidade, vocês precisam começar a revolução não vai ser feita por um homem branco de macacão, etc, porque aqui no Peru, né, ele tá falando da realidade peruana, aqui no Peru a gente nem tem um homem branco de macacão, o operário ele é um indígena. O homem branco aqui, ele é a classe burguesa, assim, tipo... Então ele vai falar sobre a realidade do indígena, ele vai falar sobre a realidade da mulher, ele vai falar sobre a realidade do Peru, da América Latina. Ele vai tentar colocar essas coisas em perspectiva, né? Ele vai tentar utilizar o método marxista, mas sem ser vassalo dessas concepções que estavam plasmadas, né, dentro da Terceira Internacional ou da Segunda Internacional. Eu achei essa análise perfeita, Ju, para dar uma introdução do que o Mariátegui está falando para a gente em questão de teoria, né? Eu acho que tem dois pontos centrais que vale a pena a gente colocar, que meio que se relacionam sobre isso, que é isso que você falou sobre o sujeito evolucionário, né? Então, sobre o indígena especificamente, e outro sobre essa ideia, legal essa ideia de operário branco, fazer revolução, tal, não sei o quê, mas assim, a gente não tem nem fábrica para ter operário. Como é que a gente vai ter operário para ter a revolução? O momento peruano naquela época era um momento de revolução burguesa, né? Já tinha rolado a Guerra do Pacífico e tal. Tinha uma burguesia liberal nascendo, mas ela era, primeiramente, dona de grandes terras, né, que foram, enfim, herança, né, do período colonial, dona das mineradoras, então grande parte da classe trabalhadora naquele momento era mineradora, ou seja, ainda não era um momento industrial, né, era um momento de primeiro setor ali, extrativista e tal, e algumas poucas indústrias surgindo mais nesse setor ligado, principalmente à questão metalúrgica e agricultora, né. E a grande sacada dele, esse parado de não ser vassalo, né, de uma teoria heterodoxa que você está falando, foi de olhar e falar, tá todo mundo discutindo tal, da importância, como é que a gente vai lidar com o campesinato, né, e ele fala, já que a gente está falando, por exemplo, da ligação de economia com o controle político, né, então retomando de novo mais uma base marxiana, de como entender a ideia da ditadura da burguesia e tal, aqui o que determina o poder econômico é a grande propriedade de terra, não é a indústria. Então vamos falar da grande propriedade de terra, né, tem um texto dele que é a questão agrária, no texto sobre o socialismo americano ele fala um pouco disso também, mas é sacada, olha, falar, o que a gente está falando aqui de poder político é de grandes propriedades de terra, então não importa se na Rússia os grandes conglomerados internacionais estão investindo na Rússia na indústria. Não importa se na Alemanha vocês já estão, sei lá, produzindo carro, sabe? A gente está em outro momento. Esse giro da economia política do Mariátegui é pegar o método marxista e falar, o que Marx estava falando não era sobre indústria, era sobre poder político atrelado à economia. Então é voltar um pouco mais ao método, entender onde está a raiz da exploração. Então ele chega a desenvolver com uma certa, até de uma forma bem minuciosa, né? Como era feita com as grandes propriedades de terra, uma exploração capitalista, né? E aí ele coloca da classe peruana, da classe trabalhadora peruana no geral, e especialmente dos indígenas. E aí que eu acho que entra, Ju, esse outro ponto que você colocou, que é o de novo, né? Mesma coisa, legal, você está falando de revolução com esse homem branco industrial, a gente não tem nem indústria, e agora, outro lado, nem homem branco, porque o que a gente tem é indígena.
a gente tem 80% da população que é indígena ou descendente de indígena. Aí eu acho que tem dois lados, né? Dessa parte desse lado econômico, eu acho que ainda tinha muito poucos artifícios na época, porque meio que estava sendo criado essa ideia de uma propriedade capitalista, né? Propriedade rural capitalista. A gente já tinha já algumas décadas, ou pelo menos algo parecido com o que era o modelo industrial capitalista, que via desde aquele capitalismo de produção, artesanal, né? Mas ainda, como ainda estava na transição do feudalismo para o capitalismo, ainda não tinha essas grandes propriedades de terra que empregavam pessoas, né? Colocavam pessoas para trabalhar, tiravam excedentes e comercializavam, inclusive, já muito parecido com o modelo de commodity, né? O Mariátegui fala, inclusive, alguns textos que ele colocou no Congresso na Argentina, quando ele ia, inclusive, nos congressos da Comintern, que era muito classificado, por exemplo, inclusive isso tem ligação com o porquê muitos movimentos de marxistas independentes depois tiveram muita relação com a via chinesa e não com a via russa na América Latina, porque o Comintern repudiava, né, esse novo entendimento de uma economia política menos mecanicista, menos tipo, primeiro é isso, primeiro você vai ter tal desenvolvimento econômico, depois vai ter desenvolvimento de indústria gera proletariado, e esse proletariado tem que guiar a X classe, a X coisa para chegar em Y situação, né? Então ele quebra tudo isso e fala, não, vamos pensar a realidade, vamos ver o que a gente vai chegar com a nossa economia dessa forma, desse jeito que eu estou expondo aqui para vocês, que é completamente diferente, né? Eu acho que isso é muito legal de apresentar. Eu acho importante a gente fazer esse paralelo histórico, né? Porque você falou aí dessa transição para o feudalismo, né? Você pega o Marx, quando ele está falando lá no 18 de Brumário, e nos demais textos dele sobre a realidade francesa, né? Ele está apontando que já existe uma burguesia agrária, sim. Mas essa é uma burguesia agrária que descende da aristocracia, né? Porque você já tinha uma aristocracia que mandava no campo. Os nobres, o que eles eram? Nada mais é do que grandes senhores de campo, né? A propriedade que eles tinham era campo. Então, quando você passa a construir, tipo, o Código Civil, a Revolução Francesa, etc e tal, você cria essa burguesia do campo, mas ela ainda tem esse laço aristocrático, né? E depois a Revolução Francesa cai, né? Então a nobreza volta para o poder e ela volta já conjugando elementos tanto de nobreza quanto de burguesia, né? Então é uma burguesia aristocrática, né? E é mais ou menos daí que estavam pensando tanto os marxistas na Europa quanto os marxistas na Rússia, mais ou menos nesse padrão, né? Quando eles falam de classe aristocrática, eles estão falando dessa coisa que não é nem burguesia nem nobreza, que é uma coisa estranha, nova, né? E quando essa interpretação vem para a América Latina, vem de que forma? Nós somos uma nação feudal, então interpreta o nosso sistema colonial como um sistema feudal, que eu acredito que seja um grande erro histórico, né, da leitura comunista. E por ser uma realidade feudal, nós teríamos que fazer a mesma transição que a Europa, né? A mesma transição que é a classe operária urbana derrubando o estamento do antigo regime, que é ao mesmo tempo um regime aristocrático e rural. Então, na leitura tradicional, revolucionária, eles atrelam a noção revolucionária ao urbano e ao operário e a noção reacionária ao campo, apesar de que é isso, né? Não abdica da leitura de que existe uma classe trabalhadora no campo, que é essa classe camponesa, né? Que é exatamente quem está embaixo dos nobres, né? Quem os nobres usam como ferramenta, né? Não à toa o Lenin fala em diversos momentos da necessidade de construir a revolução agrária, pensando nisso aí. O próprio Marx, né, quando ele está falando sobre a realidade francesa, aponta como a grande sacada do Napoleão foi construir a reforma agrária. Porque quando ele dá aos camponeses o direito de ter terra, ele corta o fio revolucionário dos camponeses, né? Ele faz com que os camponeses estivessem muito mais ligados a essa tradição napoleônica do que uma tradição revolucionária, né? E tinham essa mesma leitura sobre a América Latina. Então, se você pegar a maior parte dos textos oficiais da época, eles vão falar sobre a transição do feudalismo. A primeira galera a quebrar essa noção de feudalismo é a galera da teoria da dependência, que a gente já fez um outro episódio sobre, que é o episódio 10, salvo engano. O Mariátegui, ele não quebra com essa leitura. Ele ainda tem essa leitura sobre o feudalismo. Só que ele já está falando sobre um semi-feudalismo. Porque o Mariátegui, ele já tem o desconforto com relação às bases dessa teoria, ele ainda não conseguiu fazer esse pulo de que o que nós temos na nossa realidade colonial não tem nada a ver com o feudalismo. É uma realidade à parte do feudalismo. Os nossos senhores de terra, os nossos senhores de engenho, etc e tal, eles são uma outra coisa, eles não são nobres. De certa forma, eles estão no mesmo instituto jurídico que os burgueses, né? Eles são pessoas comuns perante o direito, né? Eles só não são comuns porque eles têm uma imensa quantidade de propriedade. O Mariátegui já percebeu isso em algum grau, só que ainda não conseguiu fazer esse pulo de não ser uma realidade feudal. Então o que ele está falando, exatamente como você apontou, né, dessa ligação política econômica, né, de que esses senhores de terra, eles fazem essa correlação com serem nobres feudais. São os detentores da propriedade, são os detentores. E essas propriedades rurais funcionam como fábricas. Elas têm a mesma lógica, a mesma pedagogia, a
a mesma disciplina. O mesmo interesse de gerar precedentes, né? O mesmo interesse de gerar precedentes, a mesma disciplina, e com o passar do tempo vão se tornando cada vez também o mesmo tipo de trabalhador. Diferente do Brasil, que vai acabar com a sua escravidão só no final do século XIX, o resto da América Latina vai tendo uma gradual abolição da escravatura, e a escravatura nem era tão relevante assim, porque a principal ferramenta de trabalho, a principal massa trabalhadora era a população indígena, que, por acaso, trabalhava em um sistema de semi-escravidão. A encomenda, todas essas coisas que a gente aprende na escola, tal. Não era um esquema assalariado, né, na noção atual, mas ele cada vez mais vai se tornando assalariado. E vai se tornando assalariado, inclusive, com a imigração, né? O Mariátegui fala em alguns textos, inclusive, sobre... Ele aponta o Brasil e a Argentina, inclusive, como mais desenvolvidos que o resto da América Latina por causa desse processo de imigração, né? Falou que, veja como que o Brasil e a Argentina, por trazerem uma população europeia, né, estão se fazendo um desenvolvimento mais nesse sentido de se tornar capitalistas mais rápidos, né? Que eu também acho que é um erro de leitura dele, né? Enquanto no Peru, até por estar ligado ao Oceano Pacífico, ele fala sobre a imigração asiática, né? Ele fala sobre a população chinesa imigrando para o Peru. A mesma coisa também vai acontecer nos Estados Unidos, né? Boa parte das ferrovias estadunidenses foram construídas por população oriental, é importante lembrar disso. Essa conjugação entre imigração e transformação das relações de trabalho está criando uma classe trabalhadora muito similar à classe trabalhadora europeia, que tem o mesmo estatuto jurídico, que também recebe por salário, também tem o mesmo modelo de disciplina e pedagogia da fábrica, só que em vez de eles trabalharem numa fábrica, eles trabalham no espaço rural e numa relação de superexploração, que é uma relação que o Mariátegui vai tocar, mas só vai ser realmente desenvolvida pela galera da teoria da dependência, que vai falar, por essa relação de dependência da América Latina, que os nossos trabalhadores trabalham mais e recebem menos. Tem vários elementos que eu acho que vale a pena falar disso que você trouxe, Ju. Acho que primeiro, uma coisa que você falou que eu achei super legal, é essa relação com a teoria da dependência, né? Tanto que a gente falou no episódio da teoria da dependência, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente falou um pouco mais sobre Mariátegui, e não é raro a galera que vem para uma via um pouco mais revolucionária, um pouco mais radical, usar o Mariátegui nessa discussão, né? Eu acho que isso só reforça a importância do Mariátegui como esse criador de várias linhas na América Latina, né? Esse impulsionador de várias ideias. Eu vejo muito do que é a teoria da dependência. Inclusive, é engraçado, porque até os erros da teoria da dependência são muito parecidos com os do Mariátegui. Eu acho isso muito curioso, assim, né? O quanto Mariátegui consegue ser, por exemplo, ao mesmo tempo um grande referencial da teoria da dependência e da teologia da libertação, por exemplo, né? Que ao mesmo tempo que dá para fazer uma ligação das duas, são linhas completamente opostas no seu enfoque, né? De qual é o momento da revolução que ele está focando, né? Então, eu acho que isso reforça um pouco essa importância do Mariátegui. E essa visão do imperialismo, da imigração, eu acho que vale a pena ressaltar também, que eu tô em dúvida agora em qual artigo, depois eu vou confirmar, que eu li isso, mas de que o Mariátegui ele é um anti-imperialista ferrenho, né? Inclusive tem um dos melhores textos até hoje que eu já li sobre imperialismo, que é o do ponto de vista anti-imperialista, mas ele não é um decolonial, né? Eu acho que isso é importante de entender. E não sendo anacrônico aqui, né? Nem teria como ser, né? Tem um giro decolonial que é muito posterior. Então, eu acho que vale a pena, inclusive, como marxistas fazendo uma análise histórica e conjuntural do Mariátegui, entender isso, né? Ele é extremamente visionário numa visão anti-imperialista, que inclusive não era comum ainda naquela época, né? Principalmente nos países latino-americanos. Mas ele não é um decolonial, então ele tem sim esse tipo de visão que ainda é de não superação de uma epistemologia que a gente vai só ter mesmo no giro decolonial, né? Então, reinterpretar algumas outras visões, alguns outros entendimentos, como, por exemplo, a ideia do desenvolvimento, né? Apesar do Mariátegui ser super revolucionário em algumas coisas, ele ainda tinha ideia de desenvolvimento. E aí, eu acho que você tocou nessa fala, no último ponto que eu queria trazer também, que eu acho que já vai emendar um pouco nessa questão política, da relação dela tão profunda com essa análise que ele fazia da classe indígena, né? O Mariátegui defendia uma ideia de que a forma que o capitalismo encontrou de desorganizar a classe trabalhadora indígena foi acabando principalmente com as propriedades comunitárias. E eu acho que isso vale muito porque eu acho que é uma relação muito grande com o que a gente está debatendo hoje em dia, com a ideia de bens comuns, né? Bem viver, enfim, outros conceitos que a gente hoje em dia está trazendo para o marxismo, e que eu acho que o Mariátegui é extremamente precursor disso, assim, foi entender de que o que foi atacado, na verdade, era a raiz do entendimento do que é um sujeito e do que é propriedade para aquela classe indígena, né?
Porque durante todo o período ali pré-capitalista do Peru, você teve, do Peru e da América Latina e espanhola no geral, né? Revoluções indígenas uma atrás da outra, e tem até aquela frase que é comum a gente ouvir em escola, que é extremamente ofensiva e preconceituosa, de que a escravidão indígena não funcionava porque não aguentava o trabalho, coisa do tipo, né? E é exatamente o quanto esses grupos tendo a possibilidade, né, de falar a mesma língua, de estar na sua casa, de estar no seu território, o que não foi permitido para a escravidão africana, né? Eles conseguiam se organizar de uma forma que a escravidão não conseguia chegar da mesma forma nesses grupos indígenas, mesmo com toda a opressão, com as armas de fogo, com grandes exércitos dessa invasão espanhola, né? E o Mariátegui defende que é exatamente por essa ideia da propriedade comunitária e do quanto isso facilitava uma organização coletiva, que a partir do momento que você começa, mesmo que deixando as terras para os indígenas, que é o que ele chama de caciquismo, né? Que era você dá a terra para um indígena e fala, você continua coordenando aí a terra da sua galera. Isso já era completamente diferente de um tratamento de uma terra comunitária, porque você vai capitalizando essa ideia, inclusive com o tempo vai gerando caciques, né, que eram indígenas, que eram favoráveis ao capitalismo, né. Então eu acho que isso já vai entrar um pouco nessa ideia do sujeito revolucionário indígena e também no porquê as críticas do Mariátegui eram tão mais profundas do que a gente estava conseguindo ver naquele momento do marxismo da Terceira Internacional, né. Ele já estava indo para uma ideia até de crise civilizatória que a gente usa hoje em dia no ecossocialismo, né, de que o que a gente precisa solucionar no capitalismo não é só uma crise social, não é uma crise econômica, mas é uma crise da própria ideia de civilização, né. Então o que o Mariátegui estava falando já era de que o que a gente está precisando solucionar é a ideia de ser humano no capitalismo. Então, por isso que os indígenas são um sujeito revolucionário tão incrível dentro do Peru e que, inclusive, coloca essas formas de organização anterior como formas anticapitalistas, né? Não com essa palavra, obviamente, é um termo meio anacrônico, mas já como estruturas necessariamente contrárias àquele status quo que ele estava vendo. Eu tenho a impressão de que o Mariátegui, ele tinha muito mais enfoque nos estudos dele, nas relações abstratas, nas relações... Abstratas talvez seja uma palavra ruim, mas dessa ideia das relações ideais, né, no marxismo, nesse marxismo pedagógico burro, que é o marxismo que a gente aprende na escola, a superestrutura, né? E aqui eu não estou xingando nenhum professor, né? Eu entendo que é um assunto extremamente difícil para dizer e é um esquema pedagógico que funciona para pessoas que não entendem nada de marxismo, né? Mas enfim, essa noção de superestrutura, né? Eu acho que ele dá muito mais enfoque. Porque isso, eu acho que o desenvolvimento que ele faz sobre a economia no Peru, na América Latina, é relativamente pobre. Assim, e quando eu falo isso, eu não estou criticando esses desenvolvimentos que ele fez, mas eu estou pensando que ele podia ter ido muito mais longe. Por exemplo, uma teoria da dependência foi muito mais longe nessa avaliação de como são as relações econômicas, de como se dá a exploração, de como que é essa noção de propriedade. A avaliação do Mariátegui, ele só vai até o momento que ele precisa compreender a mudança do sujeito revolucionário. Por quê? Porque a grande pergunta que o Mariátegui queria responder não é como fazer a revolução na América Latina, é quem vai fazer a revolução na América Latina. Isso é fodido de importante. Porque se a gente fosse pegar só os operários, homens, brancos, você teria uns 5 gatos pingados para fazer a revolução na América Latina. E o que o Mariátegui está dizendo é não tem como. Se a gente quer fazer um partido massificado, um partido revolucionário, a gente precisa sair desse padrão revolucionário europeu. Então, quem que vai fazer a revolução? Então, todo o processo teórico dele, todo o processo é para colocar esse sujeito revolucionário. E daí acho que vale um parênteses, né? Sobre o que é esse sujeito revolucionário, o que é essa noção de sujeito revolucionário que a gente conversa, né? A gente fala muito sobre essa noção, que é uma noção que está espalhada pela teoria marxista em geral, né? Que é a compreensão exatamente de qual é o elemento da classe capaz de fazer esse giro e fazer dar o fim à sociedade capitalista. Porque quando o Marx teoriza a Revolução Socialista, ele coloca que a classe proletária pode fazer aquilo que a classe burguesa não fez. Porque a Revolução Francesa, as diversas lutas contra a monarquia prussiana, as diversas lutas contra a monarquia britânica, todas essas lutas que a gente chama de Revolução Burguesa, né, foram importantes porque consolidaram uma série de direitos, consideraram essa noção de igualdade, de liberdade, pelo menos formal, né, essa noção de que perante o direito, né, somos todos iguais, né, o que muda são nossa capacidade de agir no mundo de acordo com a nossa propriedade, de acordo com nossas habilidades, né. Essas noções tipicamente burguesas foram alicerçadas nas revoluções burguesas, que foram efetivamente revolucionárias, né, que estavam indo de frente a toda a ordem. Inclusive, em todas essas revoluções burguesas, existe um elemento mais radical, né. Você pega os jacobinos da Revolução Francesa, a própria tradição
da Revolução Proletária na Alemanha começa nesses grupos, né? O próprio Marx diversas vezes se referencia, né, nos hegelianos de esquerda ou nos diversos grupos jacobinistas, né, que eles chamavam. Toda essa noção, que eram grupos que pregavam o quê? O fim da escravidão, liberdade também econômica, igualdade também econômica, estavam falando sobre outras formas de organizar, estavam falando sobre uma república extremamente radical, russoniana. Essa galera realmente acreditava nisso. E as primeiras revoluções burguesas eram capazes de impulsionar isso. A partir do momento que o capitalismo se torna a ordem dominante, né, a burguesia se torna a classe dominante, a burguesia já não está mais numa postura de ataque, ela está numa postura defensiva. Né? Os próximos movimentos burgueses não vão mais clamar essas liberdades amplas. A independência latino-americana é um ótimo exemplo. Eu acho que a gente não pode tratar ela como revolução burguesa. A gente já comentou aqui algumas vezes, né? Como a gente não gosta dessa palavra revolução burguesa para se referenciar à América Latina, porque é uma noção bem tradicional europeia, né? E a gente tem aqui outra coisa. Mas se a gente for fazer um paralelo entre o que foi a Revolução Burguesa e o que foi as guerras de independência, especialmente no resto da América Latina, não no Brasil, porque a nossa guerra de independência foi meio que um acordão, né, com o Supremo, com tudo. Teve guerra, teve conflito, mas também teve acordo, teve diplomacia. Nos outros lugares, onde o São Martim, o Bolívar, né, esses grandes heróis revolucionários montaram seu cavalo com seu sabre e foram para a luta, houve também essas movimentações, né? Havia uma parte desses setores revolucionários que era muito mais radical. O Bolívar, inclusive, é um ótimo exemplo. Legal que você leu o que o Bolívar escreveu. Tipo assim, ele está claramente muito atrasado, né? Mas ele já está lançando as bases do que vai ser o socialismo e o movimento operário aqui na América Latina. No entanto, haviam outros setores muito mais atrasados nessas revoluções burguesas. Né? A gente pode falar, o próprio São Martim é um desses setores muito mais atrasados. Atrasados acho que é a palavra ruim. Setores mais conservadores. Dentro dos batalhões do Bolívar, você vai ter diversos dos comandantes que tinham uma noção muito, muito diferente da dele. Inclusive, toda a fragmentação da Grecolômbia vai se dar por meio desse processo. No Brasil, vamos pegar o mais próximo que a gente tem dessa revolução burguesa ou de uma guerra de independência, é a Revolução Farroupilha. Ou pelo menos a que a gente tem mais estudo e mais conhecimento, porque é uma revolução de homem branco. E eu aceito a crítica a despeito das minhas tradições gauchescas. Eu não vou nem começar a falar da Revolução Farroupilha. A gente vai fazer um episódio só sobre isso um dia. Vamos fazer uma série inteira só sobre a Revolução Farroupilha, que vai ser eu e o Gustavo se xingando. Mas você tinha setores na Revolução Farroupilha que eram setores efetivamente muito mais dispostos a fazer uma verdadeira transformação social. Inclusive, porque eram setores da pequena burguesia. Porque eram setores que não tinham uma grande extensão de propriedade. Que eram homens militares, que eram mulheres viúvas, que eram profissionais liberais, advogados, que tinham essa intenção de fazer uma grande transformação social. E ao mesmo tempo você tinha setores lá como o General Canabarro, que fez a grande traição dos lanceiros negros, né? Então veja, todos esses processos tiveram esses dois lados, né? Tiveram esses setores mais avançados e setores menos avançados. Mas por que é importante esse giro do sujeito revolucionário? Porque o Marx vai dizer, só é possível fazer uma verdadeira transformação social quando a revolução vier do de baixo, quando a revolução vier daqueles que nada têm. Por isso aquela famosa frase, né? Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser os seus grilhões. Porque isso, a partir do momento que eles não têm nada a perder, a única proposta que eles podem colocar da sociedade não é uma proposta de nós vamos superar a sociedade. Até porque inverter a pirâmide social não é uma opção. Se você pega a base social, que é a grande maioria, os 99%, e vai colocar eles em cima e 1% para trabalhar, isso é insustentável economicamente. Não existe modelo econômico que funcione dessa forma. Portanto, o modelo econômico socialista, comunista, dos trabalhadores, necessariamente tem que ser um modelo de igualdade plena e completa, de libertação das amarras sociais. Tem que ser um modelo seja esse modelo que acabe efetivamente com todas as classes. Então, quando a gente traz para a América Latina, a grande pergunta é: quem é o setor mais abaixo na sociedade? Quem é esse sujeito revolucionário? Quem é quem nada tem? E quem nada tem não é mais o trabalhador operário fabril. Em verdade, o trabalhador operário fabril, nos poucos lugares onde a indústria se desenvolveu, nesse começo do século XIX, tinha mais condição de vida do que o operário do campo, né? E esse operário de campo, e eu uso a palavra aqui operário do campo de propósito, ou proletário do campo, que tinha essa relação, uma relação salarial, né? Tinha uma relação contratual com seu patrão, mas uma relação contratual que se assemelhava em muitos aspectos, sim, ao estágio de escravidão. A gente pode falar aí dos nossos sistemas de armazém, né? Ainda são muito comuns no interior do Brasil, né? Que o trabalhador, ele faz um empréstimo do patrão, né? E ele nunca consegue pagar esse empréstimo porque o único lugar que ele pode comprar os
produtos são no armazém da fazenda, que geralmente vende eles muito mais caros, então ele vai ficar aumentando essa dívida, de forma que, na verdade, na prática, ele acaba se tornando um escravo, né? Porque ele não pode sair dessa propriedade e tal, ele vai estar sempre ali à disposição do patrão, né? Essas relações de trabalho do campesinato da América Latina tem muito desse aspecto também, mas eles estão passando por uma transformação. Se você pega, por exemplo, o que é a destruição da propriedade coletiva no México, um país em que 80% da propriedade é a propriedade coletiva, é a propriedade indígena, e os caras vêm e tomam essa propriedade para transformar em fazenda, para transformar em latifúndio, é uma parada sinistra. É novamente uma acumulação primitiva que está se dando no sentido também de ser transformadora. E a gente tem essa noção de que os conservadores latino-americanos eram reacionários, eram conservadores e que queriam não mudar nada da sociedade. Pelo contrário, os conservadores latino-americanos queriam transformar a sociedade. Eles eram tão revolucionários quanto socialistas. No sentido revolucionário de que eles queriam transformar. A transformação que eles queriam era sair de um estágio atrasado para um estágio moderno em que eles fossem a classe dominante. E é importante a gente fazer essa observação, porque só assim que a gente consegue compreender por que o Mariátegui está falando que o sujeito revolucionário não é o operário fabril tradicional europeu. É aqui o indígena, é aqui o operário da fazenda, é aqui o imigrante. E sendo assim, a revolução não pode ser de outra forma que não se alimente dos elementos dessas pessoas. Assim como a Revolução Europeia se pensava nas tradições europeias, então pensava em modelos de organização que funcionassem para aquelas pessoas, em modelos de tradição que funcionassem para aquelas pessoas, numa pedagogia que funcionasse para aquelas pessoas. Aqui na América nós temos que pensar uma revolução, uma tradição, uma mística, um palavreado, um discurso, uma pedagogia, tudo, temos que pensar tudo pensando nesse sujeito revolucionário, que para o Peru era o Quechua. Para o Peru era o Inca. E é isso que ele está falando. Ele está tentando falar que a revolução socialista no Peru é necessariamente o povo Inca se rebelando e mandando os espanhóis embora. E só você entender esse retorno para o passado, só com esse retorno para as tradições incas, que é possível a gente construir um futuro de um socialismo indo-americano. Eu acho que tem duas coisas, especificamente disso que você falou, de todos os parentes, que eu acho que vale a pena de comentar. Um é, logo no início, quando você começou a falar de sujeito revolucionário, que você falou, que a grande questão do Mariátegui, eu super concordo, não era exatamente explorar com toda profundidade, sei lá, fazer um gráfico de exploração de agrária como a galera da teoria da dependência queria. Mas sim, quem vai fazer, eu acho que vale a pena adicionar, que entra um pouco mais na outra discussão que o Mariátegui propõe, que é não só quem vai fazer, mas o porquê, o que leva essa pessoa a fazer a revolução. Esse eu acho que é um ponto que vale muito a pena da gente destacar, eu vou voltar nele um pouco antes. E outra coisa que eu acho que vale a pena, se eu não me engano é no problema indígena que ele fala disso, mas eu posso estar errado, que é um que ele apresenta num congresso na Argentina, que ele tá falando de exatamente isso que você falou, blá, blá, porque é do indígena, blá, blá, blá. E aí no final ele pega uma contradição, que eu acho que vale muito a pena falar, porque é uma contradição que a gente vive muito na nossa vida, né? De composição social. Que é no final ele tá falando isso e tal, e aí ele fala tudo e termina e fala, mas não importa um branco ou um mestiço e falar isso para um indígena, porque ele não vai te ouvir. Ele até fala dos brancos e dos mestiços, ele só tem a desconfiar, né? Ainda tem uma relação, e olha como ele já estava explorando, inclusive, uma questão racial que a gente só vai ter explorado no marxismo tradicional lá nos anos 80, com uma referência internacional aceita, né? Já tá falando, tipo, não, legal, a gente tem, óbvio que é explorado também o proletariado branco da cidade, mas ele não é ouvido pelo proletariado indígena porque ele é mesmo explorado pelo proletariado indígena. Então ele já coloca essa questão racial e mais, essa questão de problema de composição social, porque ele fala, a gente não vai ouvir, e a gente tem que formar nossos poucos quadros, ele não usa a palavra quadros, esqueci a palavra que ele usa, mas tem que formar nossos poucos componentes indígenas do Partido Comunista para que eles sejam formados o suficiente como trabalhadores dessa galera que foi para a cidade trabalhar e volta para suas comunidades, para poder, com seus iguais, organizar mais gente. E olha como não é um problema muito atual e que o cara, há 100 anos atrás, estava conseguindo entender não só que era um problema com a composição social, que ninguém no mundo falava ainda, e mais do que isso, já com um componente de raça, né? Juliano falando, não vai ser você, homem branco, que vai convencer o indígena a fazer a revolução que os indígenas têm que fazer. Olha que sacada incrível que o cara teve em 1920, né? Então, assim, eu até fico meio baba-ovo quando eu falo do Mariátegui, que eu realmente acho que ele tem umas sacadas que, tipo assim, como que esse cara teve uma sacada, sabe? E aí eu acho que, entrando um pouco nesse outro lado que eu falei, né, do porquê fazer revolução, eu acho que vale a pena um desenvolvimento disso também, que é eu falei da vida do Mariátegui e tal, mas esqueci de falar num fator importante da vida dele, que é a morte do Mariátegui, né? Além de ter tido toda essa vida, no mínimo curiosa, o Mariátegui também foi alguém que morreu muito cedo, né? E ele já morre em 1930, sendo que o primeiro texto dele publicado é em 1920, ou seja, o Mariátegui teve 10 anos, no máximo, né? Isso sem contar o desse menino no final e tal, que ele pôde produzir, debater e militar, né? Então,
Mariátegui foi um cara que, infelizmente, tem uma trajetória muito curta, né? Eu admito que eu, com uma certa frequência, me pergunto o que rolaria se esse cara não tivesse tido mais uns 20 anos aí para trabalhar na teoria, para poder ter organizado, enfim, a militância do Peru também. Ele era um quadro muito importante organizativo também, né? Sempre vão falar que tem muitos desses quadros teóricos que não participam da prática revolucionária, e o Mariátegui definitivamente não era um deles. Desenvolvendo essa ideia do porquê fazer a revolução, tem um aspecto da obra do Mariátegui que eu acho que vale a pena a gente entrar, até porque se relaciona muito também de como ele entendia a classe indígena e da importância dela na revolução. De que Mariátegui é talvez o primeiro autor. A Rosa também já falava algumas coisas parecidas, né, Rosa de Luxemburgo, mas eu acho que Mariátegui é o primeiro a colocar em palavras tão nítidas assim a importância também de um entendimento do marxismo como um fenômeno ético, social, heróico, né? Ele usa o termo heróico. E de onde vem isso, né? Eu vou usar bastante aqui como referência um texto do Michel Louvi, que é o Mística Revolucionária, José Mariátegui e a Religião, que faz parte de um compilado de artigos que o Michel Louvi escreveu sobre a ideia do capitalismo como religião e do socialismo como religião, né? E eu acho que eu vou aproveitar para dar uma certa pincelada, algumas coisas disso. A primeira é que isso vem a partir de uma análise, de uma linha historiográfica, principalmente do Walter Benjamin, né? Que é a de entender o marxismo e outros fenômenos também ali do final do século XIX como fenômenos românticos, né? E de onde vem isso? É o entendimento de que o romanticismo não é só uma linha literária, artística e tal, mas de que é todo um movimento político e histórico, a partir do final do século XVIII, de contradição, de oposição, principalmente, à modernidade. E aí ele não coloca que eles são necessariamente de esquerda, obviamente, tanto que tem alguns dos movimentos que nascem nessa época que culminam no fascismo, inclusive, né? Inclusive o Michel Louvi desenvolve essa contradição também dos movimentos românticos, de que no mesmo espaço movimentos românticos surgiram falando de propriedade comunitária para todo mundo e falando de volta à monarquia absolutista, enfim, com processos até mais centralizadores e mais opressores da população no geral, né, dos populares, como Mariátegui chamava. E essa ideia de transformar o marxismo num fenômeno romântico joga ele nessa ideia, que eu acho que o Mariátegui começa a desenvolver, o da crise civilizatória, né, que é o do que a primeira coisa que a gente tem que resolver, a alienação que o ser humano teve com o próprio ser humano, né? Então, trazer essa ideia de novo das coisas comunitárias, né? Todo o debate sobre reificação, enfim, sobre outros aspectos do marxismo que, a partir principalmente da Segunda Internacional e depois com a Terceira Internacional, aí deslhamba de vez, que é da discussão no aspecto um pouco mais filosófico do marxismo, né? E especialmente do socialismo, do que move alguém a ser revolucionário. O que faz a passagem do alguém entender que é um pobre oprimido para a consciência de classe, para querer se organizar e mobilizar as coisas. E esse aspecto do Mariátegui pega também, ele inclusive relaciona isso com algumas discussões da própria religião indígena, né, do Peru, e de vários dos aspectos sociais do Peru. Mas eu acho que o cerne desse pensamento, né, da crise do capitalista não ser social nem econômica, e sim uma crise humana, é o ponto principal da obra do Mariátegui, que inclusive inspira tanta gente, até chegar no ecossocialismo atual, como totalidade, né, no Michel Louvi e tantos outros pensadores, hoje em dia são tanta referência para uma militância radical. Né? Mas eu acho importante a gente observar, fazer essa ligação entre esses pontos. Né? Quando o Mariátegui conclui que o sujeito revolucionário não é esse sujeito revolucionário padrão, daí acho que é importante fazer uma crítica, colocar no período histórico. Né? O Mariátegui, ele ainda está procurando um sujeito revolucionário padrão, está procurando outro padrão, né? Ele está fugindo do padrão europeu, ele está indo para o indígena, para o trabalhador campesino, mas ele está buscando um sujeito revolucionário padrão. Ele faz alguns pontos com o feminismo, por exemplo, mas ele ainda tem dificuldade em fazer a transição e compreender que o sujeito revolucionário ele não é uma unidade, né? Eles são uma pluralidade de sujeitos revolucionários, né? A revolução ela acontece em diversos espaços simultaneamente, e, portanto, ela não pode ser única, né? Ela não pode ser uniforme e nem unipessoal, né? Esse é o ponto que tu colocou, né? Que o homem branco explorador. Vamos pegar ideias que são bem presentes aqui no Brasil, né? O sindicalista é homem branco do sindicato dos metalúrgicos. Ele tem uma condição que é obviamente explorada, tá? Ele obviamente faz parte da classe trabalhadora, mas que é muito diferente do homem preto da periferia, que está ameaçado, por um lado, pela situação econômica dele, por outro lado, pelo tráfico, que é muito diferente da mulher campesina, que é muito diferente da situação dos povos originários, né? E cada um desses sujeitos tem que compreender o seu próprio processo revolucionário. Que o processo revolucionário em cada um desses locais e a estratégia revolucionária em cada um desses lugares era diferente. Porque a situação específica de cada um desses lugares é diferente. A pauta em cada um dos lugares é diferente, mas ao mesmo tempo são conjuntas. Né? E é isso que a gente fala muito. Né? Por exemplo, os homens têm que debater feminismo, os brancos têm que debater raça, a classe média tem que debater a situação da periferia, mas compreendendo o seu papel em cada um desses espaços.
e compreendendo que não é uma noção de nós, pessoas da universidade, vamos para a periferia e vamos ensinar a periferia. Não é assim que funciona, sabe? Enfim, eu acho que o Mariátegui ainda não conseguiu dar esse salto, apesar dele ser um dos precursores. Né? Ele sendo um dos primeiros que quebra essa noção tradicional de sujeito revolucionário, que abre a porta para essa noção mais contemporânea de sujeitos revolucionários. E quando ele fala sobre isso, essa revolução indo-americana, se retroagir à propriedade comunal, às tradições incas, né? Que é um retroagir avançando, né? Que é um olhar para trás para buscar o futuro, ele compreende toda uma noção superestrutural. Importante, em alguns momentos ele vai falar, né, que, obviamente, a forma como a sociedade inca se estruturava tinha a ver com a forma onde os sujeitos incas estavam presentes, né? É sobre o fato de você ter que produzir comida numa montanha, tá ligado? Obviamente que é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de misticismo, uma série de aspectos religiosos, uma série de mitos, e aqui mito não é uma falsidade, não é uma história que infantiliza e explica uma situação. Mito é uma história, sim, mas é uma história que explica uma realidade, com elementos de uma idealização, né? Com elementos não necessariamente materiais. E eu falo aqui não necessariamente porque pode ser também elementos materiais. E daí que o Mariátegui vai apontar que o socialismo, ele não só é mítico, ele não só é romântico, não é uma palavra que ele não vai usar, né? Mas ele abre essa porta, mas ele é religioso. O socialismo é uma religião. Ele faz inclusive uma anedota interessante. Eu não vou lembrar o texto agora que eu li. Se eu encontrar, eu faço referência no final do podcast. Mas que ele fala sobre um camarada que estava passando pela Rússia, né? Depois de visitar várias escolas soviéticas, ele vira pro moço que estava dando o tour para ele e fala: tá, mas tem alguma escola laica na União Soviética? Porque é isso, né? A forma de se conceber, de se construir o socialismo também é uma doação religiosa. Não existe nada mais próximo de um debate entre dois marxistas do que um debate entre dois cristãos. Eu vivo brincando com isso. Tenho vários amigos que vieram da igreja, né? Eu mesmo vim da igreja católica, né? E a gente às vezes fica brincando de fazer disputas, de ficar brincando sobre os argumentos teológicos de tal e tal coisa, né? Apontando porque vocês racharam da gente em tal ano para vocês fundarem a igreja tal e tal. E como isso é similar às disputas da esquerda, né? E o quanto isso faz sentido nas disputas da esquerda. Porque, e daí eu volto naquilo que eu falei antes sobre os sujeitos conservadores, eles também têm uma perspectiva transformadora da realidade, em algum grau revolucionária, porque eles também almejam uma outra sociedade, uma sociedade que busca elementos do passado, mas é uma sociedade do futuro. Quando a gente fala, por exemplo, com o monarquista ele olha para o passado, mas ele não quer restituir a monarquia daquela época. Até porque isso seria impossível. Os monarquistas de hoje compreendem a necessidade, ou pelo menos os que têm alguma coisa na cabeça, que são poucos, compreendem a necessidade, por exemplo, de uma instituição de uma monarquia com novas instituições que remetam às instituições do passado. E o socialismo também busca essa construção, e é isso que o Mariátegui está colocando. Que construir o futuro não significa abandonar o passado. Ou melhor, significa abandonar o passado, mas significa aprender com o passado. Esse termo que você fala, Ju, de construir o futuro, reconstruir o passado no futuro, né? Esse negócio de aprender e tal. O Lovi, já muito depois do marxismo libertário, ele usa um termo que eu acho maravilhoso, que é o reencanto com o mundo. Que ele fala que tem todo o período do início da modernidade, que é o desencanto com o mundo, né? Que é tudo que dava significado à vida humana. Então, o trabalho não alienado, a relação com a natureza, né? Não separação do sujeito com a natureza, enfim, todas essas ideias. E aí tem todo um período de desencanto com o mundo, que é ir marretando aos poucos com tudo que você tiver dentro do capitalismo para ir quebrando essas pessoas e transformar elas em trabalhadores ideais para o capitalismo, né? E aí eu acho que já entra numa outra ideia também do Mariátegui que eu queria trazer, exatamente isso que você fala, né, desse convencimento, dessa vontade religiosa dos socialistas, né? Que é isso, não adianta você convencer de toda uma teoria econômica, né, como era pensado pelos mecanicistas, se você não convencer aquela pessoa a pegar e se juntar numa reunião ou pegar numa arma e ir para cima, né? Tipo, esse convencimento, esse espírito revolucionário, que é algo que, querendo ou não, tem um aspecto que não pode ser previsto, não é matemático, né? Não é estrutural ou mecanicista como a galera pensava na Terceira Internacional. E aí que tá, 2 pontos que eu acho que o Mariátegui foi muito precursor também, inclusive até de Gramsci em algum nível, que foi começar a discutir a universidade, por exemplo, né? Ele, nos 7 ensaios sobre a realidade peruana, um deles é sobre a universidade pública peruana, e ele coloca quanto os capitalistas, quando conseguem, depois da Guerra do Pacífico, começar a controlar as universidades, o quanto elas são importantes para começar a fazer esse sistema existir, acabar com as propriedades indígenas, acabar com tudo que era desse passado antes do desencanto com o mundo, né? Então, você controla as universidades, controla quem vai ser a burguesia pensante, quem vai ser
a pequena burguesia que vai ter acesso a quais conhecimentos, e a partir disso amortece tudo que tem de revolucionário ali na pequena burguesia, né? Isso também faz referência com o texto dele do anti-imperialismo, que ele fala do quanto a pequena burguesia é a classe que, a partir do desenvolvimento da universidade pública e de outros aspectos, é a classe que mais defende o capitalismo burguês imperial, né? Porque ela é, por exemplo, quem vai conseguir manter um salário melhor com a multinacional, ao invés de ser o operariário rural indígena, né? Então, todo esse desenvolvimento também de já pensar num premisso de hegemonia cultural, né? Obviamente que ainda não é com toda a complexidade que o Gramsci consegue pensar nos seus cadernos do cárcere, mas já com uma complexidade bem interessante. E, inclusive, ele mesmo entendendo que o socialismo é uma religião, e ele deixa bem nítido na obra dele que ele não está falando de uma religião clerical, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não se furta de debater também essas instituições. Tem uma frase aqui, um trecho dele que eu vou querer pegar, porque realmente eu acho muito interessante. Foram superados, aqui abre aspas, tá? Foram superados definitivamente os tempos de apriorismo anticlerical. O conceito de religião cresceu em extensão e profundidade. A religião não é reduzida mais a uma igreja e a um ritual. São reconhecidos nas instituições e com sentimentos religiosos significados muito diferentes dos que ingenuamente eram atribuídos, com radicalismo incandescente, por pessoas que identificavam religiosidade e obscurantismo. A crítica revolucionária não mais regateia nem contesta as religiões, as igrejas, seu serviço à humanidade, o seu lugar na história. Então, além de fazer essa análise do socialismo, que eu acho muito interessante, que é de entender também esse premisso de marxismo humanista, o papel do ser humano dentro do socialismo, né, que ele, depois o Louvier vai entender como socialismo como religião, né, e tal, mas também o de fazer uma crítica muito mais dialética ao que são as estruturas religiosas dentro do Peru e na realidade em geral, né. Então, esse é um dos textos, inclusive, que usam muito quando vão questionar sobre o PCB, por exemplo, fala que o Mariátegui era aliado à Terceira Internacional porque ele tinha votos favoráveis, o que é verdade, no momento de perseguição política. Mas esse texto, o conto era completamente oposto, né? Então, aí, por exemplo, uma crítica ferrenha ao que estava sendo feito no modelo soviético, de propaganda antirreligiosa, de proibir religiões de expressarem, né? E ele faz uma crítica muito mais dialética a isso, que eu, por exemplo, acho interessantíssimo. Acho importante pontuar, nenhuma igreja clerical, nenhuma igreja idealista. E ele pontua isso, né? Que elementos materiais podem ser... Os elementos materiais, eles dependem, para sua mobilização, de elementos não materiais. E essa crença que a gente tem nos elementos materiais, essa crença que a gente tem na igualdade, em justiça, em coletivização da propriedade, essas crenças nos fazem seguir adiante. Essas crenças são quase que religiosas, se não religiosas. Eu acho esse debate fantástico. Mas, enfim, por esse retorno ao passado construindo um futuro, por essa leitura das tradições dos povos originários, o Mariátegui usava o termo indígenas, né? Por isso que a gente repetiu muitas vezes esse termo aqui, mas acho que é um termo que, de certa forma, também deixa de ver a pluralidade dos povos pré-colombianos, né? Mas enfim, esse retorno às tradições dos povos originários, e essa compreensão de que a nossa leitura científica, tradicional, europeia, etc., ela não é maior do que essa leitura tradicionalista, ela é inclusive tão cheia de misticismo e tão cheia de religião quanto essas leituras, e portanto ela não passa de uma outra religião, mas uma religião da matéria e não mais uma religião do ideal, que hoje nos dão a abertura para diversas leituras importantes, como o ecossocialismo, como a leitura do bem viver dentro do movimento socialista, né? A aliança dos povos do campo, cidade e floresta. Todas essas leituras dependem muito do Mariátegui, apesar de que, e é importante colocar isso, é uma teorização muito pouco sistemática, né? Exatamente por Mariátegui ter pouco tempo de escrita e também por não querer ser um grande teórico, né? Ele não almejava ser o grande intelectual orgânico como Gramsci se pretendia. Ele se pretendia o cara que estava organizando o partido ali. E ele só teve a coragem de olhar para a realidade peruana e pensar nela sem atalhos. Por isso tudo é uma leitura muito pouco sistemática. Eu recomendo muito para quem for ler Mariátegui depois do episódio e com essa perspectiva. Observar que Mariátegui tem várias pontas soltas, que foram pegas por diversos movimentos, né? Foram pegas pela galera da teologia da libertação, foram pegas pela galera do ecossocialismo. Até o PCB, como você disse, reivindica o Mariátegui hoje, entendeu? Então, de diversas... O que é um crime contra a humanidade, diga de passagem. Não, o PCB hoje está muito mais fofinho. Eles fizeram autocríticas das diversas leituras tradicionais do leninismo. Mas o ponto é, ele deixa pontas que podem ser pegas por diversas tradições e tal. Mas especialmente ele é o primeiro cara a chegar e dizer a América Latina deve ser debatida. A gente precisa pensar, nós como revolucionários precisamos pensar na América Latina. E isso é uma transformação de pensamento tão
gigantescamente grande que faz a gente hoje, em 2020, estar falando sobre um cara que começou a produzir há literalmente 100 anos atrás. Tão importante que foi essa virada teórica. Bom, Ju, acho que você já deu uma boa palha aí pra gente ir finalizando. Eu acho que eu acabo usando muitos termos do Lovi, porque, eu sou um gadinho do Lovi, não tem como, realmente acho que o cara é foda. Mas tentando falar um pouco fora disso também, né? Apesar de a gente comparar muito com Gramsci, isso eu já vi várias vezes, exatamente por essa relação do marxismo humanista, mas eu acho que eu tenho um feeling meio Marx também com ele, no sentido, se Marx tivesse morrido com 40 anos, saca? Ele ainda estava no momento de beber de 1000 fontes, de discutir 1000 coisas, assim, e criar muita coisa nova, e não deu tempo ainda de parar de olhar, não, isso aqui que eu estava escrevendo era ruim, isso aqui é bom, criar uma teoria geral mariateguiana, né? Ao mesmo tempo que ele já estava muito incluído nas lutas da galera que estava saindo dos movimentos liberais, indo para o movimento revolucionário, começou a organizar a classe trabalhadora peruana com os primeiros movimentos sindicais, e tem toda essa preocupação que o Marx também tinha com esse aspecto mais humano, né, e mais filosófico do que é o ser revolucionário, que eu acho que é a grande sacada do Mariátegui, assim. Eu particularmente tive acesso ao Mariátegui não faz muito tempo, assim, foi mesmo lendo Lovi. Eu via que era um cara que frequentemente o Lovi e alguns outros autores do ecossocialismo, que eu gosto muito, colocavam, né, como uma pessoa importante, e eu tive o mesmo feeling que você, Ju. Quando eu acabei lendo Mariátegui mesmo, eu percebi que ele é essa bagunça mesmo, né, eu acho que se eu fosse definir o Mariátegui, ele é um cara precursor de muitas coisas, ao mesmo tempo que ele é um homem de seu tempo, né, então, como homem de seu tempo, que foi por ter uma mãe nativa peruana, abandonado pelo pai, impedido de concluir o ensino tradicional, foi cair na luz dos trabalhadores porque ele começou a trabalhar com 14 anos, no meio de um país, numa transição super violenta, de uma monarquia para uma burguesia mais violenta ainda, se decepcionando com a pequena burguesia que dizia ser revolucionária, mas quando o proletariado chega perto, quer mais distância, né, e quer manter os privilégios. Então, assim, eu acho que o Mariátegui é tudo isso, e ele é um cara que, infelizmente, a gente tem muito pouca referência, né? Foi uma coisa que a gente se preparando para o episódio, eu fiz a pesquisa inicial, estava mandando as coisas para o Ju e tal, e o quanto é difícil achar coisas em português, por exemplo, do Mariátegui, né? A gente acha alguns artigos de pessoas falando, mas, por exemplo, de textos dele traduzido, eu achei um ali da expressão popular, um outro naquele livro organizado pelo Lovi do Marxismo Latino-Americano está traduzido, e mesmo assim não achei esse livro em PDF. Então, é uma pena e eu acho que hoje em dia, talvez, se você estiver pensando em gastar um tempo para ler um artigo de Gramsci, talvez você deveria gastar esse tempo lendo Mariátegui. Vamos para o que fazer, Ju? Aí a gente já emenda nas referências e terminamos esse episódio tão especial sobre o nosso querido José Carlos Mariátegui. Acho que como o nosso já virou um bordão, né? Estude e se organize. Como sempre, eu acho que essa métrica, essa máxima vale, né? Mas agora especificando um pouco mais. No estude, eu acho que vale a pena uma lembrança da gente talvez ter um pouco mais de carinho, cuidado e atenção com a nossa história e as nossas autoras e autores latino-americanos, né? A gente no marxismo tem muita gente boa, tem muita brasileira e brasileiro bom, e se a gente for um passinho do lado ali para ver os pensadores uruguaios, argentinos, peruanos, chilenos, cara, tanto de gente boa chilena que tem, e a gente simplesmente não, um pouco por falta de acesso, mas um pouco também eu acho que por um eurocentrismo nosso mesmo, né? A gente, principalmente quando a gente vai aprendendo pela academia, a gente acaba indo pelos autores tradicionais, e eles se distanciam, né, do que era a nossa realidade. Então, acho que eu reforço um pouco isso. Se for gastar um tempo lendo um artigo de Gramsci, talvez valha a pena gastar de Mariátegui. E no âmbito um pouco mais organizativo, né, já pegando esse gancho do estudo, você que organiza um grupo de estudo, você que já está organizado e está propondo alguma discussão, pega esse espírito de estudar um pouco o que é o marxismo latino-americano e tenta levar para suas organizações também. Porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, vai gostar de estudar isso. Tem tanta qualidade, se não até mais, por ser mais próximo da nossa realidade, esse tipo de autor, como é o caso do Mariátegui. Organize-se em organizações que deem prioridade para uma questão anti-imperialista, decolonial, latino-americana. Isso não quer dizer ser campista, tá? Muito pelo contrário. Sim, entender as especificidades nacionais, entender as especificidades que nos unem como América Latina, que nos separam também, para que a gente possa, de fato, fazer uma grande ursal aí um dia. Eu tenho certeza que se isso um dia rolar, o Mariátegui vai ter sido uma pessoa muito importante. Eu acho que eu faço das palavras do Guilherminha, né? A gente geralmente tem esse nosso bordão de final de episódio do Estude e se Organize, né?
Acho que dessa vez eu vou dar a letra de algumas organizações mais específicas. Acho que tem 3 organizações que eu conheço que realmente reivindicam o Mariátegui no Brasil, que são o Subverta, que constrói o PSOL, Insurgência, que constrói o PSOL, e o PCB. Apesar de que a nossa leitura do Mariátegui é bem diferente do PCdoB, acho que a gente deixou bem claro isso aqui. Mas acho que são as 3 grandes organizações que hoje que fazem essa leitura da importância desse autor, da importância desse debate. Além disso, também apontar para a necessidade da gente fazer essa luta conjunta entre os povos, né? Que a luta socialista não é só uma luta sobre esquerda e direita, não é uma luta só sobre direita, especialmente para quem mora em um grande centro urbano, na periferia de um grande centro urbano, como é o meu caso. A gente está muito acostumado, né? É só ver a luta da rua, inclusive tem esse fetiche da rua, né? A gente precisa estar na rua, de toda forma. Quando começa a pandemia, a gente fica assim, tipo, e aqui? E agora? O que faz? Não sabemos, morreu a luta. Esse fetiche do sindicato, esse fetiche da luta, da rua, né? Começar a compreender a importância de construir com os povos do campo e da floresta, né? Articulações, por exemplo, para a produção de agroecológicos, para venda de agroecológicos, né? Tentar levar algum tipo de renda para os trabalhadores. Outro movimento importante nesse último período, o Mutirão do Bem Viver, que é construído muito pelo Subverta, né? É um movimento que tenta buscar fazer esse sentido, né? De fazer a ponte entre pequenos agricultores e áreas periféricas da cidade durante esse período pandêmico, né? Também articulações em conjunto com os povos originários, especialmente os camaradas da PIB. A articulação dos povos indígenas brasileiros talvez seja a organização, eu falo assim com tranquilidade, com mais radicalidade e mais próxima do socialismo do Brasil hoje. Se tem uma organização que vai fazer revolução no Brasil hoje é a PIB, não é o partido tal, não é o sindicato tal, é a PIB. Se você está pensando em organizar, sei lá, como o Gustavo falou, um núcleo de estudo, coisa tal, está pensando em organizar um evento, alguma coisa, tenta procurar alguém da PIB aí na tua região, tenta fazer alguma parceria, tenta conversar com a galera, tenta ver se tem alguma coisa que você pode ajudar eles. Eu acho que são caminhos possíveis na luta nesse sentido. Mariátegui ainda tem muito para nos ensinar, só com a coragem de enfrentar esses nossos dogmas, já que nós falamos da perspectiva do marxismo e do socialismo como uma religião, né? Entender que uma religião presa em seus dogmas tende a envelhecer, enrijecer, morrer. Então só com coragem de enfrentar os nossos dogmas, as nossas crenças já consolidadas dentro do marxismo, que a gente vai conseguir fazer esse processo de criação heróica da Revolução Latino-Americana. E é isso, camarada. É isso aí, gente. Então, aproveitando aí o gancho do Ju, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que agora ainda tem as conexões, né, onde a gente fala um pouco mais das referências que a gente usou, indicamos algumas outras coisas. Então é com esse espírito revolucionário que a gente falou tanto durante o episódio, que o Ju também falou agora, que eu acho que é bom a gente acabar agora. Lembrando, né, não importa quantas placas mandem pela direita, o caminho certo é sempre pela esquerda revolucionária latino-americana. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom, gente, a minha primeira indicação hoje vai ser de um texto que eu falei algumas vezes, que é um dos textos que eu usei bastante nessa minha interpretação a respeito do Mariátegui, né? Que é A Mística Revolucionária, José Carlos Mariátegui e a Religião. É um texto do Michel Lovy, né? Como disse, um dos maiores nomes aí do ecossocialismo, do marxismo libertário, e ele faz algumas análises bem interessantes, principalmente dessa relação do Mariátegui com essa ideia de socialismo como religião. Bom, a minha segunda indicação vai ser de uma tese, né, de doutorado, de um camarada da USP, que eu infelizmente não conheço, inclusive eu tentei achar ele nessa semana, não consegui achar, eu vou tentar contato de novo com ele, se eu conseguir, eu ponho as redes sociais dele e tal, porque realmente a obra dele é muito boa, que é a tese de doutorado dele, que chama O Labirinto Periférico, José Carlos Mariátegui e a Sociologia Crítica Latino-Americana. O nome do autor é Denirineu Álvaro Rubo, e é realmente, ainda mais com essa dificuldade de achar texto traduzido do Mariátegui, ele compila muita coisa interessante, é uma tese de doutorado, então é assim, é 450 páginas, mas vale a pena dar uma lida. Bom, a minha segunda indicação vai ser uma outra obra do Lovy, dessa vez um livro dele, que é mais grandão. Não é só sobre o Mariátegui, tem só uma curta página dele, mas ele conta toda a história do marxismo na América Latina, né? Que chama O Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais. É um livro bem interessante porque o Lovy ele só traça comentários e notas a respeito dos textos, e todos os textos são realmente originais dos autores ou dos partidos que ele está analisando. Dá para a gente fazer a nossa própria análise, entendendo, e depois vendo os comentários dele. É bem interessante. Bom, e agora eu vou indicar alguns dos textos do Mariátegui que a gente usou como fonte primária, né, para esse episódio. São eles o Problema Indígena,
que ele aborda um pouco mais, né, foi um que eu falei algumas vezes durante o episódio, sobre a questão indígena em si, a definição do socialismo, que já é um pouco mais sobre essa pegada do Mariátegui, mais sobre o socialismo como religião, e os 7 ensaios sobre a realidade peruana. Essa é geralmente a obra que as pessoas mais usam sobre ele, e realmente é o que a gente tem de mais completo dele, né? Ele aborda vários temas, então ele começa abordando a questão econômica, depois ele fala das universidades, da religião. É realmente muito bom mesmo, assim. Infelizmente, eu não achei o PDF completo em português. Eu li em grande parte em espanhol, só 2 capítulos eu achei em português. Vou tentar achar de novo para ver se a gente consegue colocar como link, mas senão a gente coloca a versão em espanhol, junto com os vídeos também de uma escola de formação peruana, que analisa esses capítulos e tem uma conversa de alguns dos quadros dele, bem legal sobre esses capítulos. Bom, gente, eu tenho 3 indicações. A primeira delas é um artiguinho bem curto do Mariátegui, chamado A Biologia do Fascismo. Ele passou um tempo de sua vida na Itália, né? Inclusive interagiu muito com os comunistas socialistas de lá. E ele faz alguns comentários sobre qual que é a construção do Partido Fascista, né? Fala sobre os intelectuais, fala sobre o próprio partido, Mussolini, fala um pouco sobre as teorias, né? Ele tenta fazer isso que a gente falou um pouco, né? Dessa proximidade dele com Gramsci, de ser o cara que fala sobre a hegemonia cultural na América Latina. De certa forma, acho que o Gramsci que a América Latina precisava, né? O Mariátegui, aborda um pouco o fascismo italiano com essa perspectiva. Apesar que acho que, salvo engano, o texto é de 23, então ele está pegando ainda bem o começo do fascismo, né? Já em governo, né? Mas ainda antes da derrocada e tudo mais. Um segundo texto que eu queria indicar é o livro da expressão popular, junto com a Tricontinental, Leftward, Batalha das Ideias, que é o Mariátegui, o nome do livro. É um conjuntinho de artigos curtos. Começa com uma pequena introdução da Lúcia Reartes e do Yara Ardes. Tem um texto do Florestan Fernandes que é muito bom. E tem 3 artigos do Mariátegui, dos quais eu recomendo especialmente o primeiro, o Ética e Socialismo. Eu li ele todo, eu achei muito bom, muito, muito interessante. Dá uma boa compilada em todas essas ideias que a gente passou pelo Mariátegui e pelas palavras do próprio Mariátegui. Acho que foi uma escolha bem feliz dos artigos que eles fizeram. E por fim, eu queria indicar para nós terminarmos esse episódio uma música que vai ser tocada aqui ao final, que é a Mariátegui, do Jorge Millones. Alimentadores da região. Que nadie se quede solo, venga a luchar. Como sentía el amauta en su corazón. Ven y grita conmigo, ven y grita conmigo.